A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor David Costa e estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a aula de número 12, já chegando já no finalzinho desse trimestre que foi abençoado. Quero convidar você a estar junto conosco nesta pré-aula, uma aula de preparo para você, professor e pastor, líder e mestre da Escola Bíblica Dominical. Eu confesso que estou muito feliz nessas lições e que nós podemos te ajudar nesses domingos em que foram tidas as escolas dominicais, em que nós aprendemos assuntos muito importantes para o nosso ministério, o nosso dia a dia. E essa lição, essa revista, esse trimestre, foi um trimestre muito abençoado e nos deu muito suporte para o nosso dia a dia e para a nossa vida no cotidiano, nosso dia a dia, como cristão aí, nos preparando sempre com a palavra. Estamos na lição de número 12, mas antes eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho e compartilhar com seu amigo, com seu irmão, com seu vizinho cristão e com aquele que está se aperfeiçoando e querendo aprender mais e mais das lições da Escola Bíblica Dominical. Amém? Lição de número 12, que será ensinada no dia 12 de setembro de 2022, que, por sinal, é o Dia Nacional da Escola Dominical. Eu já dou uma dica, prepara algo para falar um pouco sobre o Dia Nacional da Escola Dominical, que vai enriquecer mais ainda a lição em nome de Jesus. Amém? A sutileza da espiritualidade holística. Temos o texto áureo em Jó, capítulo 14, versículo 6. Eu peço para que o professor, você líder e mestre, leia o texto áureo com a classe para envolver o seu aluno e a verdade prática que ajuda e muito na compreensão desta lição. Antes de nós abordarmos os tópicos e subtópicos, eu quero te dar uma dica de Bíblia, de estudos, que vai te ajudar muito no seu crescimento espiritual. É a Bíblia do Instituto Cristão de Pesquisa, a Bíblia Apologética com Apócrifos. É uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia que vai falar sobre seitas, sobre heresias, sobre religiões que estão aí no nosso contexto, no nosso cotidiano, e cada versículo em que tem um tema um pouco embaraçoso para o mundo aí fora, ela traz uma defesa contra o que diz sobre adoração, sobre Jesus, sobre Deus, o que vai dizer sobre a estrela que apareceu para os magos lá no céu, né? Na verdade, a estrela que apareceu no céu, ela vai dizer a defesa sobre esse texto e o que as outras religiões falam acerca deste versículo. É uma Bíblia muito boa, eu aconselho você a estar adquirindo a Bíblia Apologética com Apócrifos, tá? Ela é muito boa. A sutileza da espiritualidade holística. O professor José Gonçalves, ele já deixou escrito para nós na introdução, dizendo assim: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Holística, holismo, uma palavra que eu acredito que nem todos os cristãos tenham ouvido ou tido contato com essa palavra. Uma palavra difícil. O seu significado, holística, ela é relativa a holismo, que significa que busca o entendimento integral dos fenômenos. É uma palavra do grego holos, que significa todo. Houve o homem no IV século, mas, para ser mais exato, que nasceu em 540 a 470 a.C., chamado Heráclito de Éfeso. E uma das suas maneiras de pensar, escrever e ensinar aqueles que o rodeavam, ele dizia assim: a parte é diferente do todo, mas também é o mesmo que o todo. A essência e o todo e a parte. A essência é o todo e a parte.
Nós vamos estudar uma compreensão espiritualizada sobre o holismo, porque o holismo, a holística, ela não está ligada só à espiritualidade ou ao fenômeno, ou qual que uma melhor palavra para os irmãos poderem entender? A filosofia, mas ela está ligada também à ciência, está ligada também à história. Dá para entender estudar holismo na história, mas nós vamos falar da espiritualidade sobre holismo. Primeiro tópico, fenômeno religioso. Eu já quero deixar adiantado aos irmãos que o primeiro tópico está ligado com o terceiro tópico e o seu primeiro e segundo subtópico. Tá? Então, aqui nessa pré-aula, para você entender, eu vou falar do primeiro tópico, o fenômeno religioso, e vou também já fazer um link, uma ligação com o terceiro tópico, tá? Claro que eu vou dar uma pincelada ainda no decorrer da aula, né, chegando no terceiro tópico, mas vocês vão ver que vai encaixar perfeitamente com o ensino e o que vai ser falado. Subtópico, a busca do sagrado. Você pode estar lendo um texto aí na sua escola bíblica, em 2 Pedro 3,18. Olha o que o pastor e o professor José Gonçalves deixou escrito aqui para nós. Jesus sabia da necessidade mais profunda do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. João 14, 6. O ser humano sempre sentiu a necessidade de contato com o divino, assim surge a religião. O ser humano, desde que foi criado, e logo após a queda, com a desobediência do homem a Deus, as nações que foram nascendo, elas colocaram dentro de si o desejo de estar conectado com algo sagrado, com a divindade. Esse ser humano, essa pessoa que já tem dentro de si um desejo de estar ligado com o divino, não busca o verdadeiro Deus, mas agora vai buscar partes de Deus em todas as coisas, em tudo o que há. Nós temos dois significados para a palavra religião, porque através dessa vontade, esse desejo de querer divinizar e buscar uma adoração em qualquer coisa, nasce a religião, surge a religião. Temos dois significados para a palavra religião. Do latim, religio, que significa louvor e reverência aos deuses. E temos outro significado, a palavra religare, o re que funciona como intensificador da palavra que sucede o ligare. Essa palavra religare significa unir, atar. Então, religião significa voltar a ligar ou religar. Amém? O fenômeno conhecido como holismo é a busca pelo sagrado na raça humana como um todo. Essa compreensão da espiritualidade holística liga o ser humano com o mundo, ou seja, essa visão diz que o ser humano está conectado com o universo, o mundo, a natureza, com as águas, com o vento. E o holismo, a espiritualidade holística, ela anda juntamente com o panteísmo, juntamente com a adoração a tudo, a todos os deuses. Pan significa tudo e theos, Deus. Então o panteísmo é a adoração a muitos deuses. E na espiritualidade holística, ela vai ensinar de que temos parte do divino, temos parte e ligação com o sagrado em qualquer coisa. Na árvore, nas naturezas, nos animais, como vemos no hinduísmo, onde a vaca é sagrado, animais são sagrados, adoram aos animais. E isso não é novidade, isso já é muito antigo.
O apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O contexto da adoração e a religiosidade grega era aquele panteão de deuses. Os deuses gregos, que vamos falar mais à frente, deuses para tudo, adorava todo tipo de deuses e tinha até um lugar separado no caso de ter a falta de adorar, de estar deixando de adorar algum deus e deixar o lar ao Deus desconhecido. Então, nós vemos que na espiritualidade holística, o ambiente passa a ser divinizado, tudo passa a ser divindade. A mãe terra, forças da natureza, adorar as chuvas, a lua, o sol, as estrelas, é uma mistura do sagrado. Tudo é divinizado para ser adorado. O subtópico de número 2, Deus ou deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir o objeto de adoração é verdade inconstante. Na verdade, inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o verdadeiro Deus, que se revelou nas páginas da Escritura de forma especial, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os falsos deuses. Por isso que eles são bem enganados pelo diabo. Quando estudamos acerca da espiritualidade, notamos que o ser humano tem em busca pelo sagrado. Ele busca ter o entendimento sobre o divino, criando para si deuses. A palavra diz lá em Isaías, capítulo de número 40, de que uma pessoa, ela vai pegar um pedaço de madeira, vai fazer um ídolo para si e vai se prostrar naquela imagem e vai começar a adorar aquela imagem. A pessoa pobre faz de madeira. E no contexto de Isaías 40, nós podemos abrir aqui para reforçar, e você está lendo aí na sua escola bíblica dominical. Isaías 40, versículo de número 20. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Então, vemos que dentro do ser humano já está esse entendimento sobre o divino e buscaram algo sagrado, adorando imagem, adorando coisas lapidadas e feitas pela mão do homem. E isso é abominação, isso desagrada ao Senhor. Porém, nós, através da Bíblia, temos a revelação especial de quem é Deus e como se revelou em nosso Salvador. E através da Bíblia, pode-se conhecer que somos criaturas e Deus entra em contato conosco através das Escrituras. Ao subtópico por falar de Deus ou deuses, nós vamos entender de que há um só Deus. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas divinas e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo Deus um ser eterno, é impossível que qualquer criatura o conheça na sua totalidade, exatamente como ele é. Mas os servos de Deus, ele se deixa conhecer e se revelar. Isaías 66, versículo 2. E como Deus se revela? Diferente da revelação holística, diferente da visão holística, em que tudo está interligado, tudo é divinizado, tudo é sagrado, para nós, Deus se revela através das Escrituras. E as Escrituras nos falam como é o meio de revelação do nosso Deus. Deus se revela por meio da natureza, Romanos 1, versículo 18 ao 22. Deus se revela por meio da criação, vemos Gênesis capítulo 1 lá. Mas mas a criação não é Deus. Deus se revela no meio dos cosmos, do universo, Salmo 19, versículo 4, mas ele não é o universo. Deus se revela a nós através de seu Filho, Hebreus capítulo 1, versículo 12, Colossenses 1, 15 e também Colossenses capítulo 2, versículo 9. Mateus 11, 27, vai falar sobre Deus se revelando através de Jesus Cristo. João 14, 9, revela que Deus nos faz conhecer a Ele
em Jesus. Logo, eu entendo que a revelação holística, a espiritualidade holística, a visão holística vai mostrar de que todo mundo está conectado com o divino e com algum Deus, mas somente através de Jesus Cristo estamos ligados com o nosso Deus. Aleluia por isso. Se essa aula está te ajudando, você pode estar compartilhando e divulgando com os seus irmãos, o seu amigo, o seu parceiro de escola dominical. Amém? Prosseguindo, espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Nós entendemos que o ser humano tem dentro de si uma necessidade de expressar de alguma forma e oferecer algo para o sagrado. De alguma forma ou de outra, o ser humano tem dentro de si o desejo de apresentar algo, elevar algo. Mas nessa visão holística, na espiritualidade holística, ela ensina de que Deus pode ser adorado através de qualquer coisa. Seja oferecendo algo nas águas, seja se prostrando para árvores, para animais, e isso é abominável ao nosso Deus, isso é abominável ao nosso Senhor, se prostrar por qualquer imagem de escultura, se prostrar por qualquer coisa que seja criada ou criatura. Em Romanos capítulo 1, vai dizer de que trocaram a glória do Deus invisível por imagens confeccionadas por mão de homem. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azera. Jesus Cristo é o único Deus, é o único Senhor a ser adorado. Mas nós vemos já na Bíblia, no Antigo Testamento, que no contexto de Canaã, dos filisteus, eles já tinham essa adoração. Nós vemos na Bíblia que temos a menção de alguns falsos deuses. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2 ao 3, temos Azera e Moloque. Fora Baal, que já foi falado aqui, em 1 Reis 18, 19. Nós temos Quemos e Astarote, mencionado em 1 Reis 11, versículo 5. Olha o que nós temos aqui também, que é mencionado na Bíblia. Sucote e Benote, Nergal, Azima, Nibás e Tartaque, Adrameleque, Anameleque, todos falsos deuses, escrito em 2 Reis 17, versículo 30 ao 32. E não só na Bíblia, o mundo criou para si falsos deuses para serem adorados. Já no Egito, que é mencionado lá em Êxodo, onde diz sobre Faraó, nós temos mais ou menos o que eu separei aqui para os irmãos, uma lista de 25 nomes. Temos Geb, Nut, Shu, Tefnet, Amon, Ra, Anubis, Bastet, Bes, Api, Ator, Horus, Ísis, Kepri, Knum, Consu, Maat, Monte, Mut, Néftis, Osíris, Pitar, Sete, Sucos e Tote. Deuses egípcios que fazia parte do panteão egípcio. E Deus envergonha todos os deuses lá no Egito, mostrando a sua glória e a sua soberania através das pragas do Egito. E não só nisso, temos os deuses gregos, que é tão falado através de filmes, através de jogos para as crianças, através de imagens e esculturas. Temos no panteão grego Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Artemis, Hermes, Hera, Deméter, Éfesto, Apolo, Dionísio, Afrodite. Esses são alguns dos falsos deuses em que o mundo adora, em que o mundo se prostra. O mundo procura deuses para poder adorar, mas somente Deus é o único ser adorado, é o único ser a ser louvado e engrandecido. No subtópico de número 2, temos o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido, pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto, da elite cultural. Está nas universidades, no cinema, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram campeões de vendas, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda, visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais
redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Romanos 16, 18. Eles reciclaram as formas de culto pagão antigo. Fizeram uma reciclagem, deram uma nova roupagem, camuflaram e estão querendo inserir, e já está inserido no mundo aí fora. Infelizmente, está entrando dentro de cultos também. Com misticismo, com símbolos supersticiosos dentro da igreja. Infelizmente, segurando símbolos e concentrando a sua fé naquelas coisas, dizendo de que Deus pode ser alcançado por tais coisas. A nossa fé é uma fé inteligente. A nossa fé é uma fé sábia. A nossa fé é uma fé consciente. Somente adorar a Deus acima de todas as coisas e somente adorar ao Senhor como único Deus. Não há um Deus pessoal. Nós não cremos assim. Cremos num Deus que enviou seu Filho, João 3,16, em forma de homem, Filipenses 2, versículos 6 ao 8, e o plano de Deus é revelado em Jesus, e está lá em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 2. A Bíblia descreve que Jesus é o Senhor, João 1, 1. Os irmãos podem pegar o que nós vemos aqui e fazer esse link no tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística, fazendo essa mescla do que foi falado. A grosso modo, como diz o subtópico de número 1, não há um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, todo o universo estaria interligado, que já foi mencionado aqui nessa pré-aula. Eu peço aos irmãos que, se você ainda precisa de alguma ajuda, deixe escrito no comentário. Eu teria o prazer de responder a cada um dos irmãos, que vai deixando o seu like, que vai compartilhando, e deixa ali escrito alguma dúvida, pode escrever lá, que eu teria o prazer de responder e te ajudar. Tudo no universo estaria interligado, portanto, é uma espiritualidade panteísta, uma espiritualidade que adora todas as divindades e criam divindades para si. E isso é um perigo e leva cada vez mais o ser humano para longe de Deus. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles, de quem busca a espiritualidade holística, não passa de uma energia impessoal que está no universo. E o professor José Gonçalves deixou escrito aqui: ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita no universo. E eu gostei da frase que o professor deixou escrita aqui, o professor José Gonçalves. Ele deixou assim: uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Colossenses 2, 8 e 2 Coríntios 11, 3. Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, como nós cremos, logo não há também uma verdade factual. Verdade absoluta não tem para eles. Em vez disso, existem verdades, cada um tem a sua. Isso é um perigo, você pode ver lá em Levítico 19, 2. E também 2 Coríntios 4, 4. Isso é um perigo porque cada um tem a sua verdade, logo todo mundo é certo. Cada um tem a sua própria verdade, logo cada um está correto. E a Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há um justo sequer, todo mundo errado, todo mundo pecou. É só através do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, nos redimiu, nos comprou, nos purificou, nos justificou e agora somos justificados por Cristo Jesus. É um perigo. O professor segue: dessa forma não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade, e conhecereis a verdade, que está lá em João 14,6 e João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, 2 Coríntios 13, 8, não fazem sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, e temos que tomar cuidado com isso. E o tópico de número 4, a espiritualidade holística e a Bíblia.
o problema do pecado. E o subtópico de número 2, um salvador pessoal. É um perigo porque aos adeptos do holismo, eles cometem o erro crasso e fatal, que deixou escrito o professor José Gonçalves. Ele esquece do problema central do homem, que é o pecado. O homem é pecador. O homem, ele é pecador. E o holismo não aponta esses erros, mas aponta uma concentração, aponta uma meditação em si e nas coisas que estão em volta, e buscam a perfeição para si, buscam o autoaperfeiçoamento através dos seus atos e através dos seus méritos, e esquece que o homem é pecador, e nada do que eu faça de bom vai cobrir o meu pecado, a não ser confessar Cristo como Senhor e confessar de que eu sou pecador e preciso de um Salvador. A espiritualidade holística, ela é contra a Bíblia. A espiritualidade holística, ela não aponta o erro do homem, não aponta que o homem sem Deus está sendo condenado. O homem sem Deus está direcionado ao inferno. A espiritualidade holística, através das suas falsas palavras, ela diz que todo mundo é bom, de que todo mundo pode se melhorar e alcançar o seu pedaço no céu. A Bíblia já nos mostra o contrário, de que se nós não se arrepender dos nossos maus caminhos e não confessar Cristo como Senhor, nós não seremos salvos. A palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E se ela tem te fortalecido até aqui, deixa escrito no comentário, fala de que lugar você está assistindo essa aula. Eu ficaria muito feliz em saber e conhecer até onde está alcançando a nossa pré-aula. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te dê mais força e sabedoria cada vez mais. É a minha oração para que você aprenda e dê a sua lição com excelência. Já estamos no fim já desse trimestre e eu confesso aos irmãos que eu aprendi muito com essa revista. Que todos tenham uma boa aula e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a todos.